Em tempos remotos, a água capturou para si 7 cidades, antes cheias de vida e prosperidade. O que restou delas foi um legado de mistério e fascínio. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós veremos as 7 cidades que foram completamente descobertas por água. Ficou curioso? Vem comigo! Não podemos começar por outra cidade que não seja a emblemática Alexandria. Com mais de 3.000 anos, parte dela fica no fundo do mar devido a terremotos e tsunamis. O Palácio de Cleópatra, que é um ícone da cultura egípcia e de grande importância mundial, fica localizado a 1 quilômetro abaixo da superfície do mar. A cidade de Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande em 332 a.C., uma metrópole portuária e principal centro cultural do mundo antigo. No final do século XIV, a cidade quase que por completa ficou submersa, pois enfrentavam frequentes terremotos. O farol de Alexandria foi extremamente danificado por terremotos que ocorreram principalmente entre os anos de 956 e 1323 d.C. Os movimentos da Terra que se fazem os terremotos é devido à região ser próxima à fronteira entre duas placas tectônicas, a Afro-Árabe, a 350 quilômetros do farol, e a do Mar Vermelho, a 520 quilômetros dele. Após estudos, os historiadores antigos conseguiram uma documentação de um tsunami que atingiu a cidade portenha de Alexandria, também em 365 d.C. E este foi fatal, deixando milhares de mortos e destruindo cidades como o Delta do Nilo, no Egito, até a Croácia, na costa do Mar Adriático. Durante os terremotos de 756 e 951, o farol foi danificado e surgiram rachaduras. E foi em 956 que, devido a um movimento, causou seu colapso e os tremores voltaram a ocorrer nos anos de 1303 e 1323. Segundo os geólogos, afirmam que o terremoto mais devastador para a cidade foi o de 1303, com um epicentro na ilha de Creta. Já em 1968, o farol foi redescoberto, e em 1994, um grupo de arqueólogos franceses encontrou inúmeros vestígios em profundidades rasas na plataforma marinha, enquanto mergulhavam no porto oriental de Alexandria. As ruínas subaquáticas e o farol em breve serão convertidos num museu subaquático. Há cerca de 20 anos atrás, um grupo de oceanógrafos do Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica descobriram restos de uma cidade perdida no Golfo de Cambate, a 36 metros de profundidade. É uma zona que apresenta abalos sísmicos e que também possui importantes correntes marítimas internas. Após inúmeras expedições ao fundo do mar, encontraram fragmentos de cerâmicas e esculturas, também ossos e dentes humanos. Após análises, conseguiram determinar através da técnica do carbono 14 que aqueles materiais tinham 9.000 anos, o que faz com que essa civilização submersa se torne a mais antiga do mundo, e logo mudando a teoria sobre a origem da civilização. A área subaquática é de águas marrons turvas e turbulentas, o que dificulta bastante o trabalho de pesquisa. Os cientistas trabalham por meio de um sistema de sonar para tentar revelar estruturas subaquáticas, como retas e canais. Devido a isso, os historiadores não possuem ainda informações concretas sobre o que já se sabe sobre as antigas civilizações. A cidade é conhecida como Porta do Céu. Segundo a religião hindu, é o lugar onde vive o deus Krishna, onde há seus restos mortais, conforme o que diz os textos sagrados hindus. Ele foi enterrado pelas águas várias vezes e renasceram como a casa de Krishna, a cada vez. A cidade estava em pleno desenvolvimento como sede do governo britânico na Jamaica e a principal base pesqueira e comercial da ilha no século XII. Entretanto,
no dia 7 de junho de 1692, um grande e devastador terremoto seguido de um surpreendente tsunami cobriu a cidade, acabando com a vida de 3.000 habitantes, o que era quase metade da população. As pessoas que sobreviveram tentaram reconstruí-la do que restou, mas o impacto de inúmeros ciclones e um grande incêndio em 1704 dificultou que conseguissem. Como consequência do tsunami, as atividades comerciais da ilha mudou-se para a cidade de Kingston, onde é a atual capital da Jamaica. 70% da cidade foi atingida, ficando submersa nas águas do Mar do Caribe, quando a grande barreira de areia onde ela estava apoiada na baía de Kingston cedeu. Ela não foi destruída, apenas coberta pela água. Os tsunamis que vieram após continuaram a degradar a área, deixando a cidade totalmente submersa. Por conta disso, foi uma tarefa fácil para os arqueólogos encontrá-la. É uma das cidades subaquáticas mais bem conservadas do mundo. Se você tiver autorização das autoridades locais, você poderá mergulhar lá. Onde fica o lago mais alto do mundo, tendo a idade de 3 milhões de anos, é uma fronteira natural entre o Peru e a Bolívia, cheio de riqueza natural e cultural. Segundo os Incas, é o lugar do nascimento de sua civilização e de seus deuses, os filhos do sol que surgiram das águas, conforme diz a mitologia. E é nestas águas que existe uma cidade submersa oculta há séculos. No entanto, no ano de 2000, durante a expedição Atahualpa, mergulhadores avistaram um muro de 800 metros de comprimento. Acompanharam a sua trilha até que chegaram ao que se parece ser um templo sagrado. Segundo os dados que obtiveram durante a expedição, a cidade teria no mínimo 1.500 anos e contava com um enorme templo de 10.000 metros quadrados, além de um terraço de plantações e uma estrada de paralelepípedos, submersos em algum lugar que fica próximo ao povoado de Copacabana, entre a Ilha do Sol e a Ilha da Lua. A cidade fica localizada na costa da Campânia, no sul da Itália, a cerca de 30 quilômetros de Nápoles. No início do Império Romano, as suas termas, templos, parques e vilas romanas muito luxuosas eram referências dessa cidade de férias, o que seria comparado aos dias atuais, lado a lado a Las Vegas, onde havia muita extravagância e luxo, apelidada como a Cidade do Pecado. Em meados do século XV d.C., os moradores daquele lugar começaram a observar que o solo estava afundando e o mar estava avançando sobre suas casas. A baía estava localizada em uma região vulcânica, que faz com que a altura do solo varie dependendo do magma que se deposita nas profundezas. Assim foi acontecendo, até que no ano 650, a ação do Monte Vesúvio já tinha deixado esta cidade completamente afundada. As ruínas que restaram foram encontradas no final da década de 1960. A areia e a Posidônia oceânica, planta essencial do Mediterrâneo, foram responsáveis pelo estado de preservação destes mosaicos e estátuas, embora a mudança climática tenha causado algumas alterações. Baias foi engolida pelo mar no século III, em decorrência, se tornou um incrível museu subaquático nos dias de hoje. Desde 2002, é uma área marinha protegida e apenas mergulhadores licenciados pelas autoridades locais podem explorar as suas ruínas. Uma aldeia pequena, localizada no Neolítico Pré-Cerâmico B, que após estudos de carbono 14 tem entre 8.900 e 8.300 anos, descoberta em 1984. Esta região foi submersa pela elevação eustática do nível do mar após o fim da Idade do Gelo. Os habitantes não tiveram outra alternativa senão se mudarem a outras regiões. Atualmente está localizada entre 8 e 12 metros abaixo do nível do mar, no Mediterrâneo, na Baía de Atlit, onde pode ser visto ruínas de casas, ferramentas e até tumbas humanas.
Há suposições que indicam a costa contemporânea aproximadamente localizada a 1 km oeste da costa atual. Fizeram um estudo na Itália, onde há 8.000 anos atrás, uma erupção do vulcão siciliano Etna causou um colapso gigantesco da sua encosta oriental. O tamanho da lava chegou a mais de 24 milhões de metros cúbicos, que ao impactar o mar a mais de 300 km por hora, gerou um enorme tsunami com ondas de até 40 metros de altura, que atingiu as costas de todo o Mediterrâneo. Bastou 15 minutos para que todo o sul da Itália ficasse inundado. 1 hora depois, a costa ocidental da Grécia. E meia hora depois, as costas da Líbia e do Egito sentiram a força dessa grande erupção. Esta cidade foi construída perto da montanha Wuxi e se tornou um centro político e econômico no século III, durante o governo de Sun Quan. As regiões Xunhuan e Suian, estabelecidas há cerca de 1.300 anos, foram completamente submersas em meados do século XX. Mas, diferente das outras, esta não foi por causas naturais, mas sim planejado por necessidades. O governo entre os anos de 1957 e 1959 decidiu construir ali uma usina hidrelétrica, que seria capaz de abastecer grandes cidades como Xangai e Hangzhou, criando um lago artificial chamado Qiandao, o Lago das Mil Ilhas. Por todas as estruturas submersas estarem bem conservadas, a China decidiu que a lendária cidade que ficou conhecida como a Cidade do Leão irá receber um grande número de turistas, que poderão desfrutar de uma experiência aquática absolutamente única. Muitas outras cidades, além dessas 7, ficaram submersas ao longo da história. E muitas outras que nem sabemos da sua existência, mas estão lá, esperando serem descobertas. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, já compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os conteúdos novos que eu for postando. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Curioso Saber.